Oi, Cristiano, tudo bem? Priscila, G, Mari. Peraí, deixa que eu já vou mandar aqui os convites. Oi, Pri! Oi, E aí? Tati. Boa Como é que você noite, tá? gente. Tudo bem? Tô acordada até agora para participar da live. Você dorme cedo? Eu Ah, durmo não, porque a cedo. gente. Ah, Olá, ainda bem, então, meninas! você dormir no meio da live, a gente já sabe o que tá. Não, mas esse assunto me empolga muito. Pode ficar tranquila que eu não vou Então a gente dormir. estragou seu sono. Aí Ah, vai mas eu ficar vou acordar um pensando. pouquinho mais tarde, só isso. Entendi. Olá, gente. Oi, Mila. Oi, Mari. Como é que vocês estão? Boa noite, Bem, pessoal. tudo ótimo, melhor ainda agora com todo mundo, né? Com essas nossas convidadas aqui mais do que especiais e com você, Tati. Muito bom começar esse bate-papo aqui. Com certeza. Então, começo agradecendo as nossas convidadas por terem aceito o convite de participar da live, contribuir aqui com o nosso perfil, com um pouquinho do conhecimento vasto que vocês têm a respeito desse tema. Peço desculpas à Priscila por ter embaralhado o sono dela, o cronograma do sono da beleza, porque a gente sabe que está funcionando, né, gente? E acho que a gente pode começar com apresentações, muito embora provavelmente parte aqui da nossa audiência conheça nossas convidadas. Priscila Sacalém é advogada, especialista em direito tributário, mestranda na linha de finanças públicas, tributação e desenvolvimento lá na UERJ, minha colega lá na UERJ, a gente frequenta algumas aulas juntas. E atualmente já teve uma vasta experiência no mercado privado e hoje é assessora no governo do estado do Rio de Janeiro. E Mari Balaciano é advogada também, especialista em direito tributário, atua na. Ui, meu Deus, meu computador. Atua na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio também e na Comissão Especial de Assuntos Tributários da OAB. Então, estamos com duas especialistas nesse assunto que provavelmente terão aportes que a gente não estava imaginando sobre incentivos fiscais, sobretudo estando aqui no Rio de Janeiro, circunstância, né, regional em que esse tema acaba despertando muitas controvérsias. E eu acho que é com isso que eu acabo fazendo um panorama inicial do nosso tema antes de passar a palavra às nossas convidadas. Porque a controvérsia, né, que acaba, a polêmica, ou o campo de futebol, que acaba marcando, né, o tipo de discussão, né, que são travadas nesse assunto. Quando a gente pensa em incentivos fiscais, a gente acaba sendo conduzida a quase uma uma visão caolha do negócio. Ou você acha que o negócio é maravilhoso, porque você está disponibilizando mais recursos para o particular e certamente essa é uma via razoável e desejável de ser seguida, ou então você tem uma visão, a gente vê defensores de uma visão totalmente contrária a essa política fiscal, porque todo benefício não tem como ser controlado, todo benefício tem por fisiologia própria, uma característica de privilégio odioso, para usar lá a terminologia do professor Ricardo Lobo Torres. Mas será que é assim? E aí, acho que a gente tem que dar um passo atrás e começar. E eu começo com uma pergunta bem básica. Incentivo. A partir dessa palavra, a gente já é conduzido para a ideia de resultado, né? Mas ela fala pouco, ela diz pouco. E aí a minha primeira pergunta seria: o que a legislação pode prever, né? Que tipos de mecanismos podem ser estabelecidos para gerar esse incentivo ao contribuinte? É para mim? É para você, Priscila. Eu acho que é para mim. Bom, em É primeiro para lugar, queria dar boa noite para todo mundo que está aqui. Boa noite para as minhas queridas Micaela e Tatiana, minhas ídolas do direito tributário. Uma honra estar participando mais uma vez aqui do Tributário em Jogo, agora nesse formato de live sem limite, né, Mila? Na última Aí. vez que a gente fez, deu 1 hora, caiu a live, a gente teve que voltar todo mundo. Então, agora o Instagram acho que entendeu que a gente precisa falar um pouco mais do que 1 hora. Que bom. E também dividir aqui com a Mariana, minha querida colega de trabalho, amiga do coração,
que me recebeu tão bem na primeira vez que eu cheguei lá no governo do estado, e agora a gente está trabalhando pertinho. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, meninas. Bom, incentivos fiscais, assim, a gente vai falar hoje de incentivos fiscais de ICMS, então é importante a gente fazer um contexto antes, Tati, da nossa federação, né? Do nosso Brasil e como ele trata esses incentivos fiscais de ICMS. Então, a gente tem hoje uma Constituição que foi promulgada em 1988 com um espírito descentralizador, né? Daquela onda de centralização que a gente encontrou no Brasil na década de 60, até a lei complementar que rege essa matéria já estava sendo aplicada para o ICM lá atrás, em 1975, que é a Lei Complementar 24, e a Constituição de 88 traz uma distribuição das competências tributárias entre os entes, tanto a União e os entes subnacionais, os municípios e os estados, e nesse sentido, além de repartição de receitas, claro, essa reação descentralizadora dá para os estados a competência para legislar e cobrar um tributo muito importante, que é o ICMS. Um tributo de âmbito nacional que vai incidir em muitas operações. O ICMS incide sobre a circulação de mercadorias, de serviços, alguns serviços, e também sobre importação. Então, o ICMS é um tributo muito abrangente. E nesse contexto, tem uns estudos que já mostram que a carga tributária, por exemplo, de uma indústria, vou falar aqui da indústria porque, para quem não sabe, eu trabalhei na Federação das Indústrias do Estado e esses dados eram muito... a gente tinha muito acesso a esses dados. Então, para a indústria, por exemplo, que é um dos maiores contribuintes do Brasil, né, que tem a maior carga tributária, o ICMS sozinho representa 1/3 da carga tributária toda que uma indústria paga. Então, é muito importante mencionar que, nesse contexto, pagar menos em ICMS faz muita diferença no custo de uma empresa. Então, os incentivos eles entraram na moda por conta dessa carga tributária reduzida, né, e da competição entre os estados. Aí você pergunta quais são os mecanismos que podem ou são autorizados a conceder benefícios fiscais. A resposta é muito simples, mas na prática não é muito simples. Então, teoricamente, a resposta é a seguinte: a Lei Complementar 2475, que, sinceramente, foi recepcionada pela Constituição de 88, mas, sinceramente, eu acho que o Congresso Nacional perdeu uma grande oportunidade de gerar ou de votar um fórum colaborativo interestadual, e não fazendo isso, foi recepcionada, então, a Lei Complementar 24 de 75, que lá no parágrafo 2º do artigo 2º fala o seguinte: para a concessão de benefícios fiscais de ICMS, você precisa da unanimidade dos estados. E aí, a unanimidade a gente não consegue nem dentro de casa, né, meninas? Imagina num lugar que você tem 27 entes subnacionais que estão disputando ali riqueza, PIB, melhoria na vida social dos seus cidadãos, né? Então, quando você tem uma unanimidade dentro de um cenário de deliberação, você acaba trazendo aquela figura do veto individual, né? Porque basta um daqueles que votam e deliberam ser contra, que aquilo não é aprovado, e no caso o benefício fiscal não é aprovado. Então, respondendo a sua pergunta, todos os estados têm que se reunir nesse lugar que se chama CONFAZ, né, que é a reunião dos secretários de Fazenda de todos os estados. Eles apresentam suas propostas e aí eles deliberam pela concessão ou não do benefício fiscal para aquela unidade federativa que propõe. Pode ser para todos ou pode ser só para algumas. Então, o convênio CONFAZ é um instrumento adequado para outorgar o benefício. E depois? Depois disso, os estados precisam internalizar este convênio nos seus territórios. Houve uma discussão muito grande ao longo, né, dos tempos sobre qual instrumento seria o competente para essa internalização acontecer. Recentemente, o STF decidiu que tem que ser por lei, então acabou agora a brincadeira de benefício fiscal por decreto. O Rio de Janeiro, até pouco tempo atrás, tinha uma lei que delegava essa competência, a Lei 432. Eu acho o seguinte, a gente não pode demonizar os institutos. E, sem dúvida, o incentivo fiscal bem usado, ainda mais no contexto que nós estamos vivendo hoje,
né? Que eu tive um dado que eu fiquei horrorizada, não sei se vocês sabiam disso, mas eu particularmente tinha conhecimento. Falaram que só no passado 300 bilhões de dólares foram retirados do país de investimento estrangeiro. Só no passado. No ano retrasado, 100. Então, assim, é um valor extremamente relevante que está saindo do país. E aí, levando em consideração que a gente precisa desenvolver o país, eu queria justamente ouvir de você, Mari, qual a tua percepção com relação à importância desses benefícios, desses incentivos fiscais aqui no estado do Rio de Janeiro? O que o estado tem pensado para isso e qual é o impacto disso? Bom, primeiramente, boa noite. Obrigada pela oportunidade de participar aqui com vocês. É uma honra muito grande para mim estar ao lado de vocês, de musas maravilhosas que me inspiram de verdade. Estou aqui para aprender com vocês e contribuir um pouquinho. Bom, a gente sabe realmente, né, Mica, que esse assunto, tratamentos tributários especiais, eles geram sentimentos muito ambíguos no coração das pessoas, né? Os críticos eles vão alertar que como não haveria uma comprovação quantitativa certa, né, de que esses resultados das contrapartidas concedidas, eles de fato gerariam benefícios à população, restariam dúvidas se eles valem a pena ou não. Então, eu acho que é importante para a gente responder essa pergunta, a gente se basear em dados. A gente tem estudos, né, da Firjan que mostram a importância daquela Lei 6979, que é a lei regional que dá incentivos fiscais para regiões industriais do estado do Rio de Janeiro, e que a gente vê no ano de 2008 até o ano de 2015, segundo dados do RAIS e da Cefaz, o quanto gerou-se de empregos, mais de 88 mil empregos, mais de 582 milhões de ICMS, em comparação aos municípios não beneficiados. A gente nota o desenvolvimento de polos como Porto Real, Resende, Itatiaia, com aquele cluster automotivo sul-fluminense, né? Fomentando toda uma cadeia de fornecedores de autopeças, de lubrificantes. A gente vê o aumento na geração de empregos nos setores de bebidas, no setor têxtil. Então, quando o governo de um estado ele reduz a alíquota de ICMS ou ele dá uma isenção dessa alíquota, ele está atraindo novas empresas e ele está, sim, gerando mais empregos, né? E ao gerar mais empregos, a gente possibilita o fomento de regiões e a gente consegue se desenvolver economicamente. Então, a utilização extrafiscal desses tributos, né, como forma de induzir comportamentos na sociedade, eles devem sim ser usados, claro, de maneira proporcional, né? A gente vê vários exemplos de leis que foram dadas e que beneficiaram o estado do Rio de Janeiro. A gente tem a Lei 9.025, que instituiu um regime tributário especial para o setor atacadista e permitiu que a gente competisse diante da guerra fiscal com o Espírito Santo. A gente vê a Lei 9.214, que instituiu um tratamento tributário especial para empresas de projetos de usina de geração elétrica, então possibilitou a atração de empreendimentos termoelétricos no Rio. A gente tem também a recente Lei 9.281, que permitiu um tratamento tributário especial para o QAV e permitiu a atração de mais rotas aéreas e o estímulo, né, de novas rotas no estado. A gente vê a Lei 9.335, que concedeu um tratamento tributário especial para bares e restaurantes que tanto ficaram defasados no meio da pandemia. A gente tem a Lei 9.391, que concede isenção de ICMS para arroz e para feijão, dentre diversas outras leis. Então, a gente percebe, né, Micaela, que especialmente nesse cenário pandêmico que a gente está inserido hoje em dia, que uma política de concessão de incentivos fiscais responsável, equilibrada, transparente,
é sim um instrumento legítimo e legalmente amparado para fomentar o desenvolvimento econômico do nosso Estado, né, através do uso extrafiscal dos tributos, que gera empregos, que gera renda, que aumenta a arrecadação do ICMS, que a gente sabe que é o sustentáculo de qualquer Estado. Então, se baseando a gente em dados e de experiências que a gente vive, a gente percebe, sim, que os incentivos fiscais são muito importantes para fomentar o desenvolvimento econômico. Excelente, uma excelente colocação. Acho que realmente a gente precisa começar a entender e a utilizar instrumentos, né, da forma adequada. A grande questão que nós temos aqui no Brasil é que há uma tendência a você demonizar os institutos que foram criados de forma equivocada e utilizados de forma equivocada, ao invés de se pensar em melhorar a forma, né? Tal como, por exemplo, ao invés de querer acabar com o quórum de unanimidade por uma DPF, alterar isso legalmente, né? Fazer um projeto bonitinho. Vamos fazer um projeto cooperativo, vamos votar de uma forma normal e decente, não é isso? Diga, Tati, você queria fazer uma pergunta. Não, eu queria fazer uma observação apenas, mas bem nessa linha do que já foi comentado, porque nesse cenário pandêmico, de fato, a gente tem que olhar para os incentivos, benefícios fiscais, com uma outra preocupação, que não é só de estimular a economia, como também de manter, de preservar um cenário mínimo de sustentação que não chegue no caos. E eu acho que essa é uma observação importante, porque nesse cenário pandêmico, um contra-argumento, né, esses lados da ambiguidade do tema, um desses lados sempre sustenta que nesse cenário de pandemia, o dever do Estado é tamanho que ele precisa se cercar de fontes de arrecadação maiores, né, mais extensas, e abrir mão desses gastos tributários representados pelos benefícios. E não me parece ser essa uma resposta óbvia. É bem na linha do que Mari já suscitou, a Mila também seguiu, no sentido de que a gente tem que começar a pensar que os benefícios eles podem ser concedidos com requisitos, com mecanismos de controle. A gente já vai entrar em controle, né? É isso. Então, eu vou segurar aqui as minhas cócegas para deixar daqui a pouco isso. Eu acho que agora a Pri pode falar um pouquinho dessa mudança na regra do jogo que a gente passou, da Lei Complementar 160, do regime de recuperação fiscal, né? Que é importante para a gente entender esse cenário que a gente está vivendo hoje em dia. Exato. Boa. É interessante que vocês estão falando aí da pandemia, e eu tô aqui pensando, gente, mas o Rio de Janeiro já estava ruim muito antes da pandemia. É verdade. A pandemia foi só a cereja do bolo, né, meninas? A gente que mora aqui, que sabe, deve ter mais gente do Rio de Janeiro aí assistindo. Eu sei que o Tributário em Jogo é um perfil de âmbito mundial, mas eu imagino que tem muita gente do estado do Rio de Janeiro aqui. A gente está nessa crise, tanto é que o Rio de Janeiro foi o primeiro e único até hoje estado que entrou no regime de recuperação fiscal. Então, nossa crise financeira ela é muito antiga. E não é decorrente dos benefícios fiscais, apesar, né, dessa campanha para que os benefícios fiscais fossem considerados os grandes vilões e responsáveis da crise financeira e fiscal do estado do Rio de Janeiro. É óbvio que a gente sabe, porque a gente está numa guerra. Então, quando a gente está numa guerra, a gente tem que ir com as armas corretas e adequadas para essa guerra. Então, a Mila falava em desenvolvimento regional, em estados mais pobres. Concordo plenamente com você, sabe, Micaela? Eu acho que numa federação né, do tipo da nossa, em que a União tem uma preponderância ainda, a gente não é uma federação absolutamente independente, os entes subnacionais ainda recebem os repasses da União. Eu acho que a União precisa olhar para isso e ela tem olhado, né? Tanto é que ela criou lá em Manaus, né, no Amazonas, a Zona Franca de Manaus, para estimular aquela região. A gente tem muitos benefícios também na região Nordeste. Mas, basicamente, a gente sabe, inclusive esse trabalho que eu mencionei do Tesouro Nacional conclui isso, que a guerra fiscal se concentra principalmente nos estados do Sul e do Sudeste, e isso acaba, de fato, agravando as desigualdades regionais
e acentuando a condição de predominância dos estados do Sul e do Sudeste na economia do Brasil. Mas, assim, vamos falar de Estado, né? Vamos pensar no Estado pensando no dele. Não vai caber a ele ficar pensando no território do colega, que, no caso, ele está na guerra com ele. Então, ele é inimigo, né? Então, eu só queria fazer esse adendo com relação à questão que eu acho que, assim, a gente acaba defendendo o benefício, mas o bom benefício. O benefício, como a Mariana falou, que traz desenvolvimento comprovadamente. Isso tem como ser aferido e apurado através de dados de arrecadação, dados de geração de emprego, dados do PIB, né? Mas então, no Rio de Janeiro, a gente está numa situação mais especial que o resto do Brasil, porque a gente começou desde 2016 com um cenário, e ainda no que diz respeito aos benefícios fiscais, houve uma denúncia do TCE que falou que o Rio de Janeiro teve uma renúncia fiscal de mais de 100 bilhões de reais, e graças a essa renúncia fiscal, o Estado estaria nessa condição, né, ruim financeira. E aí, diante disso, algumas reações aconteceram. A primeira dela foi o ajuizamento de uma ação civil pública pelo Ministério Público do Tribunal de Justiça do Estado para questionar todos os benefícios fiscais do Estado do Rio de Janeiro. Todos. Foi uma ação civil pública para questionar a política de benefícios fiscais no Estado do Rio de Janeiro. Ele teve, né, essa ação, na verdade, teve a liminar deferida, e aí foi o primeiro passo para o Rio de Janeiro parar de dar benefício, né? Foi a primeira medida. A segunda medida foi a votação de uma lei, porque a Assembleia Legislativa também ficou impressionada, né, com toda essa situação e vendo, era uma época em que o Rio de Janeiro não tinha dinheiro para pagar a folha daquele mês, então realmente a situação ela acabou coincidindo, né, esses números do TCE com essa situação fática, e aí foi prato cheio. Votaram uma lei, a Lei 7495 de 2016, final de 16, e essa lei proibiu o Rio de Janeiro de dar benefícios fiscais por 2 anos. Ponto. E aí, gente, assim, nessa época a gente perdeu de verdade um monte de investimento, um monte de empresas. A gente tem notícias, assim, de empresas que foram para Goiás, de empresas que foram para o México, que estavam com plano de negócio, estavam negociando aqui na nossa agência de fomento, na Codim, para entrar no estado do Rio de Janeiro, trazer investimento para cá. Então, é lógico, porque o ICMS, como eu falei, representa 1/3 do custo tributário de uma empresa. Então, de 20 para 3 é muito dinheiro, gente. De 20% de alíquota para 3, né? No caso do incentivo regional que a Mariana mencionou ali, 6979. E aí, veio o regime de recuperação fiscal, que foi a Lei Complementar 159, que foi votada lá no Congresso Nacional, e a qual o Rio de Janeiro, então, foi o primeiro e único estado que até hoje aderiu. Eu gosto de falar que foi o primeiro e único estado que aderiu, porque não é só o Rio de Janeiro que tem este problema, né, financeiro fiscal, mas fomos os primeiros a entrar. Isso a gente vai ver que depois acabou sendo bom para o estado do Rio de Janeiro, a gente ter entrado no RRF, porque com isso a gente começou a fazer um controle mais preciso, mais intenso, porque se a gente saísse da linha e a gente voltasse para a guerra, né, depois que a liminar caiu, a liminar acabou caindo, a ação civil pública foi julgada no final do ano passado improcedente, tá? Só a título de informação, a lei 7495 também, depois que a gente entrou no RRF, teve esse dispositivo proibitivo revogado. O Daniel está falando aqui que o Mercado Livre foi para Santa Catarina por causa da relação com a Fazenda e a comodidade nas obrigações acessórias. Não foi preciso dar benefício financeiro. Acho que isso é uma tendência. Também acho, Daniel, concordo com você que a simplificação tributária, a segurança jurídica, a gente ia falar isso lá no final, mas deixa eu já antecipar que existem outras medidas além da renúncia, né, que podem sim atrair negócios em um ambiente de negócio saudável, segurança jurídica nas relações, obrigações acessórias simplificadas são sim elementos que fazem o empresário tomar essa decisão. Daniel, só uma informação mais atualizada, o Mercado Livre está vindo para o Rio também, tá, querido? E ele quer benefício fiscal também, na logística dele, mas depois a gente conversa em off sobre isso na aula do mestrado. Voltando aqui para o RRF... Então, veio a Lei Complementar 159, e aí o interessante é que essa lei falava o seguinte, tem um artigo lá, que eu não vou me lembrar agora o nome, mas ela fala que dentre as vedações para o Estado que
quisesse entrar no regime de recuperação fiscal, estaria que eles parassem, que eles cessassem a política predatória de benefício fiscal que consistia em dar benefício sem amparo em convênio com FAS. E aí, obviamente, foi um movimento na época de que, olha, nenhum estado vai aderir a esse negócio, né? Porque todo mundo dá benefício sem convênio, tem enquadramento para fazer de benefício que tem lei que não tem convênio, como é que vai fazer? Ficou impraticável. Tanto é assim que veio, então, a Lei Complementar 160. Na sequência da votação da Lei Complementar 159, já tinha tramitando no Congresso o PLP 54. Quando a Lei Complementar 159 veio, houve uma movimentação para essa Lei Complementar 160, esse PLP 54 entrar em regime de urgência. Os governadores foram até o STF, também a Mila mencionou aí a proposta de súmula vinculante 69, né, Mila, que acabou ficando um pouco em stand-by, que fala o óbvio, né, que é inconstitucional o benefício fiscal concedido sem amparo de convênio com FAS. E aí, a ministra, acho que era a Carmen Lúcia, que era presidente. Acho que sim. A ministra presidente, então, sensibilizada, né, e se colocando numa posição de querer contribuir para essa questão de âmbito nacional que tanto afligia, né, tanto todos os contribuintes, os governadores, enfim. A ministra, então, ela exarou um ofício para todos os ministros que tivessem ADIs nesse sentido de guerra fiscal sob a sua relatoria, para que esses processos fossem suspensos até que se votasse o PLP 54, para ver no que ia dar. E deu certo. Agora, alguém já falou aqui, que eu vou lendo os comentários enquanto a gente está conversando, que teve, sim, uma inteligência do Congresso Nacional na hora de fazer, então, de deliberar sobre esse quórum, que não foi unânime, óbvio, né? Eles não iam cometer o mesmo erro de novo. Então, para a gente ser assim, com bastante honestidade intelectual, do jeito que eu gosto, se o Congresso Nacional quisesse, ele mudava a Lei Complementar 24 mesmo. Mas voltando aqui, a Lei Complementar 160, então, veio com um quórum diferente, né? Acho que 3/5 das unidades federadas e 2/3 de cada região, enfim, um quórum combinado entre estados da mesma região e o Brasil inteiro. E, graças a Deus, ela veio assim, porque 2 estados foram contra a Lei Complementar, o Convênio 190, que veio através da Lei Complementar 160, que foram, obviamente, São Paulo, por motivos óbvios, que é o melhor ambiente de negócio do Brasil, então ele não quer, né, que ninguém dê benefício, convalide os benefícios, ele quer continuar indo lá no STF. Esse estudo do Rafael também fala isso, que São Paulo é o maior demandante, é o maior requerente de ações diretas de inconstitucionalidade. E o outro estado é o estado do Amazonas. Por quê? Porque ele tem a Zona Franca de Manaus lá, então ele não está nem aí para os benefícios fiscais sem convênio, porque ele já tem o convêniozão dele, que é a Zona Franca de Manaus. E então a Lei Complementar 160, Convênio 190 votados, tivemos então aí no nosso ordenamento a possibilidade da regularização tributária geral da nação. Não, sim, e você vê que é interessante esse contexto, na verdade, tanto o Convênio 160, quanto a Lei Complementar 160, quanto o Convênio 190, eles vêm com o objetivo de tentar estabilizar essa relação predatória que já vinha sendo desenhada ao longo desse tempo, que, obviamente, o mais do que comprovado para todos, é saudável. Né? Um ambiente de inconstitucionalidade onde, ao fim e ao cabo, você gera uma promessa para quem está investindo, que se a gente for ver na lei nua e crua e na redação original da Constituição Federal, eu gosto de falar, né, porque a Constituição, desde 1988, 5 de outubro, ninguém é burro, analfabeto, as pessoas estão publicando as leis, né, os decretos, elas sabem lá que está no artigo 155, parágrafo 2º, 12, a linha G, que eu tenho que respeitar para concessão de benefício. O que tiver na lei complementar é a lei complementar infeliz, que foi relacionada, é a 24, então essa é a vida. Essa é a regra do jogo. Então, se eu não faço isso, obviamente, o meu benefício é inconstitucional. Ninguém tem dúvida disso, né? A grande questão é, nunca teve, ao longo dos 30 anos, apesar da inconstitucionalidade ter corrido solto. Mas a questão é, ao fazer isso, eu estou
criando uma legítima expectativa nas pessoas que estão investindo graças a essa promessa, inconstitucional ou não. E o que eu faço a partir do momento que isso é declarado inconstitucional? E aí a gente vai falar disso um pouco mais à frente com relação à questão das modulações, que eu estou ansiosa junto com a Tatiana para falar. Mas antes disso, eu acho que é importante trazer um ponto aqui. Seguinte, Mari, como é que você vislumbra a questão das regras, né? Ou seja, haveria uma melhoria, né, no sistema para que você possa implementar esses benefícios fiscais? Será que essa melhoria no Rio de Janeiro, ela perpassa, obviamente, antes, uma melhoria da própria uniformização e deliberação para esse fim? Se será convênio? Que diabo vai ser essa regra? Porque pode não ser convênio, pode ser decidir outra coisa. Então, ao fim e ao cabo, como é que a gente internalizaria isso de uma forma que seja mais transparente e segura? E eu queria que você aproveitasse e engatasse para responder o seguinte: como é que é possível, depois que a PRI desenvolveu aí esse racional e demonstrou que o Rio de Janeiro foi o primeiro e único estado a ter entrado no regime de recuperação fiscal, como é que esse estado que entrou nesse regime poderia conceder benefícios fiscais? Isso é uma dúvida comum das pessoas, né? Será que isso é viável? Será que não é? Então, por favor, eu queria que você falasse para a gente sobre esse ponto. Bom, então, para a gente respeitar, né, os ditames do regime de recuperação fiscal, a gente tem aí algumas regrinhas que a gente tem que seguir para a gente não ter leis de tratamentos tributários especiais declaradas inconstitucionais, né? E ser excluído do RRF, Mari. Isso aí. Importante. Rio de Janeiro é o único que tem esse problema, tá? Nenhum estado perde nada se der benefício inconstitucional, tá? Só a gente. Desculpa. Então, o regime de recuperação fiscal, né? Ele é importante relevar aqui que, à exceção dos benefícios já confasados, ele veda que a gente institua novos benefícios fiscais que gerem renúncia de receita. A gente pode instituir aqueles já confasados, né? Então, tem algumas regrinhas aí que a gente tem que seguir. Então, o que a gente pode fazer de acordo com a Lei Complementar 160, com o Convênio 190? A gente pode internalizar através de lei e lei específica, né, de acordo com a Lei Estadual 8.926, convênios que versam sobre tratamentos tributários especiais. Ou a gente pode aderir a outros tratamentos tributários especiais da região Sudeste que estejam em vigor. Pode parecer bobo falar isso, mas se a gente aderir a outro tratamento tributário especial da região Sudeste que não esteja em vigor, obviamente, o nosso benefício fiscal também vai ser inconstitucional, né? Ou a gente pode elaborar leis, né, estendendo os incentivos internos a outros contribuintes. Então, a gente pode usar essas três regrinhas de acordo com a Lei Complementar 160. Então, toda norma que for editada em desarmonia com essas regras, ela vai ser nula, ela já vai nascer natimorta. E aí, então, como a Tatiana falou, né, e a gente está ansioso para falar sobre isso, a gente pode notar a importância do controle preventivo de constitucionalidade desses atos normativos, né? Sendo realizado pelo Poder Legislativo antes da instituição da lei e pelo Poder Executivo naquele momento de sanção e veto do projeto de lei. Porque aí a gente evita o controle repressivo pelo Poder Judiciário, né? Então, se a gente cumprir essas regras que parecem ser básicas, mas em muitos casos a gente vê não acontecer, a gente vai impedir que normas inconstitucionais elas nasçam, né? A gente vê, infelizmente, o exemplo da Lei 8.960, que instituiu um tratamento tributário especial para o setor do metal mecânico. E o Ministério Público, à época, ajuizou uma representação de inconstitucionalidade em face da lei, alegando que não haveria, junto à lei, a elaboração do estudo de estimativa de impacto orçamentário financeiro, previsto no artigo 14 da LRF. Então, ela obteve uma decisão liminar favorável de suspender a eficácia dessa lei estadual, porque não tinha o estudo de impacto orçamentário financeiro, né?
A gente também consegue prever que órgãos de controle, como o Ministério Público, como o TCE, eles exerçam, sim, a importantíssima função, né, de fiscalizar a administração pública, mas a gente também não pode esquecer que esses órgãos eles têm que agir com uma certa neutralidade, né, e parcimônia. Eu e a Priscila, a gente já se deparou no Estado, né, com casos do tribunal, do TCE agindo, exacerbando um pouco as suas funções, né? A gente pegou um caso de uma verificação de possíveis irregularidades na concessão de benefícios creditícios no âmbito de fundos para uma grande empresa do setor automotivo. E essa decisão, ela determinou a suspensão desses descontos para pagamento antecipado, dessas parcelas de financiamento, para essa empresa e para todas as outras empresas que tivessem contratos semelhantes. Ou seja, né, o que são contratos semelhantes e o que essas outras empresas têm a ver com isso. Então, esse é um tipo, né, de decisão que causa, sim, impactos nefastos para o Estado, para a economia, permitindo que que as empresas que já estejam instaladas no Rio saiam e se instalem em outros estados. E após muito esforço, né, da nossa Procuradoria-Geral do Estado, a gente conseguiu demonstrar que essa foi uma decisão exacerbada, arbitrária, e traria um perigo em mora reverso ao Estado, então essa liminar foi revogada. Outro mecanismo que a gente tem de avaliação posterior, nesse caso não das leis, mas dos benefícios fiscais que já estão enquadrados em tratamentos tributários especiais, eles são realizados de acordo com a Lei 8445 e com o Decreto 47.201, que delimitam que a Secretaria de Estado de Fazenda, junto com o Poder Executivo, eles avaliem anualmente o atingimento das metas desses incentivos fiscais. Nessa avaliação, eles levam em conta a adequação ao Cefaz, adequação ao CONFAZ, resultados socioeconômicos, resultados ambientais, projeção de valores total de renúncias decorrentes de cada incentivo, a justificativa de fomento setorial. E, então, a gente também tem, no âmbito da Cefaz, uma comissão, a CAF, né, que é a Comissão de Avaliação Fiscal, que ela também tem competência de elaborar um parecer sobre essas metas fiscais orçamentárias anuais e sobre a eficácia dos programas de incentivos fiscais no Estado. Então, a gente nota a importância do controle preventivo de constitucionalidade para a gente evitar o controle repressivo pelo judiciário. E a gente vê que, sim, órgãos como a Secretaria de Estado de Fazenda, ela elabora esse relatório anual de benefícios fiscais para analisar o custo-benefício desses incentivos que a gente institui no Estado do Rio de Janeiro. Não, excelente panorama geral. Eu queria até trazer aqui agora para jogo, né? Mila, Oi, diga. não, se você for mudar de assunto de controle, eu queria fazer um comentário. Tá, então Eu também. Tá. vou Primeiro, que eu nunca tinha ouvido essa expressão de benefício confasado. Aderir. Agora eu vou Adorei adotar, também. Boa. porque eu adorei. É porque ele nasceu fora do Confaz, mas ele entrou, né? É o convalidado. Né? É o regularizado, é o confasado. Esse termo surgiu na época, bem quando a gente começou a trabalhar com validação, né, Mari? Aí começaram a falar, mas ele não é convalidado, confasado, não confaz, ele virou Mas confasado. é normal falar isso, né? Confasar é muito mais amplo e muito mais técnico, acho eu. Já conduz direto pro assunto. Convalidado no âmbito do Confaz, pô. Perfeito. Confasado, Resumiu. objetivo, né? Economia processual. E como Mari falou e como eu já tinha suscitado antes, eu estava empolgada assim, com esse assunto de controle, porque o que me causa espanto, né, em relação a esse tema é, como eu já falei várias vezes, essa coisa do time de futebol. Ou é péssimo ou é maravilhoso, independentemente das nuances do controle. E
Como o Pri falou, talvez nesse nosso contexto de prejudicados na federação, nós tenhamos dado passos à frente no que diz respeito à nossa habilidade, né, enquanto ente federativo, de controlar preventivamente os nossos benefícios. E eu acho particularmente interessante essa perspectiva do controle no processo legislativo, né, ou seja, naquilo que é imputado, colocado dentro da lei, porque ele vai além dos requisitos tradicionais, né, de validade de uma lei, competência e quórum, processo legislativo seco, frio e seco, como ele acaba abraçando uma certa noção de justificativa, de previsão de mecanismo, né? Porque se a gente está falando de um benefício que tenha a habilidade de produzir um resultado e a gente quer produzir esse resultado, antes da gente ter toda a problemática de aferir se o resultado foi alcançado ou não, e que às vezes a gente não vai alcançar pelo menos acho eu, não vai alcançar porque o benefício é ilegítimo, mas porque aconteceu alguma outra coisa. Existem tantas variáveis aí influentes, né? Mas se nós temos essa preocupação de aferir resultado a posteriori, a gente tem que ter algum mecanismo para aferir, porque a aferição não é instantânea, né? Qualquer pretensão de aferição é um procedimento. E enquanto procedimento precisa de técnica, de um critério, de uma metodologia. E aí pergunto eu, se não estaria implicado nessa premissa que a lei tem que prever isso. Seria uma condição de validade da lei que veicula um benefício fiscal, prever os critérios, a metodologia e a técnica de aferição de resultados? Eu acho que depende, porque tem um benefício de caráter geral que não tem essa exigência, né? Aí ele também pode ser revogado a qualquer tempo, mas tem um benefício que ele é condicionado e ele é específico, ele é por prazo de validade correto e é determinado, e aí sim eu acho que ele sim tem que trazer algum tipo de gasto, porque Tati, o benefício fiscal ele pode ter um cunho social, ele pode ter um cunho de desenvolver ou, por exemplo, de desonerar o absorvente. A gente está vendo agora o absorvente íntimo entrando na cesta básica. Óbvio que ninguém vai cobrar daquela mulher que vai ter o absorvente com uma carga tributária menor, né, algum tipo de condicionante ou de meta para ela bater, né? Ele está só sendo mesmo aquela função que a Mari falou que é extrafiscal do tributo. Mas sim, eu concordo com você que quando o benefício ele é condicionado, quando o benefício não é de caráter geral, é um benefício específico para um determinado setor da economia ou para uma determinada empresa, uma determinada atividade específica, ele tem que trazer condições, requisitos de validade, inclusive prazo de validade. Uma coisa interessante que o convênio 160, a Lei Complementar 160 e o convênio 190 trouxeram foi um termo final, né, para esses benefícios que foram confasados. Muitos deles tinham prazo de validade para todo sempre, e aí eles trouxeram para indústria 2032, para o comércio 2025, acabou de ser votada a lei nova que botou o comércio junto com a indústria para 2032, e outros setores da economia, atividade portuária, enfim. Mas, basicamente, em 2032, eu acho que não, tá? Mas em 2032 a ideia é que tudo se acabe e a gente comece a dar a simplificação tributária como o Daniel requereu aí, como o Daniel falou. Mas um ponto interessante que você falou, Tati, que era o que eu ia trazer, é exatamente isso, assim. Em razão de todo esse caos que se instalou no estado do Rio de Janeiro, da gente ter sofrido tantos problemas e todos esses ataques, né, aos incentivos, a gente saiu na frente nas nossas regras de governança e na nossa preocupação com os benefícios. Então, o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que não era observado na hora da proposição legislativa, né, como ele bem diz, agora não tem como. Não tem benefício fiscal que pode ser concedido no estado do Rio de Janeiro, ainda que oriundo da cola, né, da adesão interna ou da adesão regional, como a lei complementar autorizou, que não tenha vindo ou que não venha com uma ressalva de que aquele benefício apenas será válido ou produzirá efeitos a partir
da apresentação do competente estudo de impacto. Então, o Rio de Janeiro está no caminho, eu acho que falta muita coisa ainda para a gente avançar, mas, sem dúvida, é o Estado que saiu na frente nas regras de governança dos seus gastos. Literalmente, você aprender a fazer do limão uma limonada, né? Uma situação extremamente difícil que nos ensinou, de certa forma, a respeitar a lei de responsabilidade fiscal, né? Entender que ela ali existe por algum motivo. Agora, eu queria mencionar o seguinte, com relação a essa pergunta que a Tati fez, eu fiquei pensando aqui na questão da lei específica, eu não sei, Tati, se você também perguntou com a conotação de entender o objetivo alcançado. Porque, veja, eu concordo com a Pri, no sentido de que, efetivamente, quando você faz um benefício, levando em consideração a de capacidade contributiva, para mim, essa seria uma regra onde, a priori, eu não teria o porquê mensurar o efeito econômico disso. Porque a lógica é uma questão de constitucionalidade, implementação da Constituição, ponto. Né? A quem não tem capacidade contributiva ou tem uma capacidade contributiva reduzida, tem que ter uma tributação paralela que respeite esse princípio constitucional, ponto. Agora, acho que é até interessante revisitar com a evolução social se essa capacidade continua reduzida. Infelizmente, aqui no Brasil, em período de pandemia, com a situação que nós temos, ela continua. Agora, ao fim e ao cabo, com relação às outras atividades, e aí a gente tem extra fiscalidade que podem ser concedidas de forma geral ou de forma específica, processo de reconhecimento de direitos, como você bem pontuou, Frei, e eu acho que talvez valha a pena, até por uma demanda da própria EC 109, que vem dizendo, olha, vamos revisitar o que foi dado, se prevê determinados períodos para verificar se aqueles benefícios foram alcançados. Por exemplo, existe muito questionamento hoje se a própria Zona Franca de Manaus ela precisa existir da forma que ela sempre foi. Será que alguns benefícios precisam continuar a se manter? Né? Outros dizem de forma extremamente terrorista. E isso acabará com o comércio na região e com o Estado do Amazonas. Então, aí a gente começa a pensar em outras coisas, né? Tipo, será que o Estado, para se manter, ele precisa de um benefício fiscal onde não tem tributação? Tem um problema aí. A gente precisa pensar no problema do Estado. Então, eu acho que essas questões elas são postas em prática. E o que eu achei interessante, e eu quero ouvir a opinião de vocês, é o seguinte. Sem dúvida, essa situação, como eu estava colocando, ela não traz benefício a ninguém. Né? Mas nós temos um problema grande para resolver e eu não sei até que ponto, pessoal, esse problema ele tem que ser resolvido pelo Supremo. Por quê? Eu vou ser bem honesta a vocês. O Supremo... Mila? Né? Sumi, mas voltei. Voltando a ser bem honesta com vocês, o que acontece? Eu me lembro, quando começou essa discussão de guerra fiscal no Supremo, o Gilmar, inclusive, levantou o ponto com relação à necessidade de modulação ou não. Que isso era uma constante, e o Gilmar, à época, chegou e falou, peraí, eu vou modular por quê? Por que eu vou modular se isso é inconstitucional? Será que eu não estou estimulando uma conduta inconstitucional? E aí, se entendeu, durante um longo tempo, que essa modulação era necessária, porque, de fato, você está gerando um benefício que estimula a expectativa, que protege a confiança legítima do contribuinte, que vai fazer investimento e, ao fim e ao cabo, Alexandre de Moraes me tirou da live. Você veja só, Daniel, que coisa, hein? Mas vamos lá. Vou lutar bravamente aqui. Mas aí, resumindo, você verifica que a modulação ela é importante, por um lado, porque ela busca preservar aqueles contribuintes que usufruíram daquele benefício durante o período, de certa forma protegendo da cobrança do Estado. E, por outro lado, ela estimula a continuidade da produção de normas inconstitucionais. Então, assim, eu confesso a vocês, eu queria ouvir a opinião, de que a postura do Supremo de dizer não vou modular mais, né, ela é uma postura interessante sob o prisma de correção do sistema, mas óbvio que ela não ajuda no problema individual daquele contribuinte fofolico que seguiu uma orientação que era dada pelo Estado, apesar de inconstitucional. E nesse ponto, eu acho interessante, porque muitas vezes juízes e tal, conversando, né, sobre o assunto, chegam a dizer assim, bom, mas você sabia que era inconstitucional. Aí a questão que eu coloco sempre é a seguinte, eu sabia, o meu coleguinha concorrente também sabia.
O problema é que ele aplicou o benefício inconstitucional. Se eu não aplicar o benefício inconstitucional, o que acontece comigo? Feneço no mercado. Então, a questão não é uma questão simples, de fato, de solução, né? E aí eu queria ouvir de vocês o que vocês acham disso, né? Porque a postura do Supremo está sendo bem clara. Até aquela jurisprudência antiga da Ellen Grace, que dizia que o Estado não podia glosar o benefício do outro, do contribuinte, por ser inconstitucional, virou, né, um RE e uma ADI no sentido de permitir essa glosa, colocando no colo do contribuinte, ou seja, a situação antes era problema do Estado, agora virou nosso, né, dos contribuintes em geral. Você resolve o problema. Se você decidir ficar com o benefício constitucional, toma que o filho é teu. Então, eu queria ouvir de vocês o que vocês acham disso em termos de postura de segurança jurídica, em termos de atração de investimento, e quais as consequências que você vê positivas ou negativas dessa medida. E a pergunta para as duas, tá? Para a Pri, para a Mari, se você quiser falar, Tati, fique à vontade. Não, então eu posso dar um pitaquinho antes de passar a palavra, meninas? Porque esse assunto também me desperta sentimentos conflitantes. Fosse eu me colocando na posição de Supremo, eu convirjo com a nova tendência. Me parece que essa argumentação da modulação de efeitos em proteção da legítima expectativa, ela escapa um pouco à lógica da excepcionalidade da modulação para frente, da modulação prospectiva. Eu acho que esse racional, o racional de não modular, prospera na hipótese, ainda que o prejudicado seja o contribuinte. Mas isso não resolve o problema. Isso vai remendando aos poucos um problema que mora lá no quórum, no problema do quórum, no quórum maluco. Mas na posição Supremo, tenderia eu a convergir para entender que não seria caso de modular efeitos. Principalmente por conta do efeito sistêmico que isso causa. Vamos modular aqui. E aí o Estado vai lá e novamente reitera aquela postura de produzir uma lei que veicula benefício fiscal a despeito de não ter fulcro em deliberação do CONFAS, um benefício confasado, não confasado. Tá vendo, gente? Eu tô até aplicando a terminologia, para vocês verem. Muito bem. Mas olha, Tati, eu acho que eu tendo a concordar com você se a gente estiver falando de depois da convalidação. Depois de Lei Complementar 160, Convênio 190, eu tô contigo. Eu acho que assim, veio um mecanismo, né? Uma forma de moralizar, regularizar. A Lei Complementar 160 trouxe o perdão do passado. Então, assim, remissão de crédito tributário constituído ou não. Então, assim, foi para colocar a ordem no lugar mesmo. E aí, aquela coisa assim, tô te dando a última chance, estados, sabe? Então, se a gente está falando de antes disso, eu não sei se eu concordo com você, mas não é pela conclusão, eu concordo. Eu acho que por mais que o contribuinte seja o mais afetado, eu acho que o STF não pode se furtar de aplicar a lei e de declarar inconstitucionalidade e não modular por um argumento consequencialista financeiro. Mas se a gente pegar as estatísticas com relação às ADINs, e esse é um ponto interessante, a gente vai ver que tem muita lei que não é questionada no STF, que o Estado de São Paulo é o grande fighter lá no Supremo, é o grande cara que vai lá e começa a acatar por ter capacidade técnica e por ser o melhor ambiente de negócios, né? Ele é o maior estado da nossa federação. Então, São Paulo vai lá e entra no STF, às vezes, 6 anos depois que aquela lei daquele estado já foi concedida, porque ele está interessado em roubar, em capturar aquele recurso, aquele contribuinte para o seu território. Então, se a gente analisar friamente os dados e o que a gente tem de cenário, a gente vai ver que a maioria dos benefícios não é questionada. Então, o STF acaba sendo um paliativo em toda essa situação, ele acaba não contribuindo efetivamente, né? A gente não tem um cenário verossímil quando a gente analisa as ADIs,
e a gente vai acabar beneficiando São Paulo. Quando a gente olha para isso, porque eu estava até vendo aqui o texto do Rafael, a conclusão é que o protagonismo é do governo de São Paulo, responsável por quase 1/4 de todas as ações. Em segundo, destaca-se o governo do Paraná. Então, você vê, Sul e Sudeste, que acabam entrando na guerra fiscal. Então, a guerra fiscal, na guerra fiscal no STF, né? A guerra fiscal no STF, ela não reflete a realidade da guerra fiscal. O que me parece aqui é que tinha que haver, em primeiro lugar, o que a Mariana falou, o controle, né? A CCJ, ela serve para quê, meu Brasil? Para que você tem uma comissão de Constituição e Justiça dentro de um parlamento? Gostaria de saber. Ela não Olha, está funcionando. Ela não tá essa funcionando. pergunta merece toda uma live. É $1 bilhão de dólares. Então, assim, se a gente tem, vamos nos colocar no lugar de contribuintes, né, de empresas. E eu estou aqui realmente. É um assunto que me desperta sentimentos conflituosos também, porque eu já estive do outro lado do balcão e agora eu estou nesse. E, assim, realmente todo mundo está errado, todo mundo está certo. Dei uma de Dilma aqui. Porque se você Tem parar... temas que permitem esses aportes. Esse é um deles. Obrigada, Paty. É porque, assim, eu como empresária, a Micaela, ela trabalha numa grande empresa. Se ela não entrar no game, o concorrente dela vai engolir ela. E aí você vai pensar se a lei é constitucional, se não é, ou você vai pensar em quanto você tem que pagar no final do mês de ICMS para a conta fechar? Entende? Então, me parece que aqui a gente precisa de uma atuação tanto do Poder Legislativo na hora de fabricar essas leis, quanto na gente mudar essa sistemática de uma vez por todas, meu Deus. Gente, já não deu para entender que não vai funcionar desse jeito? Tem 30 anos e não está funcionando, a gente só está acirrando disputas. Quer ver um dado interessante? O estado do Amazonas, como eu tinha dito para vocês, ele foi o estado que votou contra o convênio 190. E não foi só, ele entrou com uma ADIM no STF contra a lei complementar 160. Tá? O estado ano passado. A gente vê que é abençoado o estado. Não, é abençoado por Deus. Exatamente, exatamente. Agora, uma coisa que eu Calma queria... aí, Micaela, que tem mais uma coisa para eu falar do Amazonas, que é importante. Ele entrou com a DIN. Aí, no ano passado, ele pediu no Confaz um convênio para estender o convênio 190, que ele descobriu que ele tinha um benefício fiscal de ICMS que ele tinha dado sem convênio Confaz. E aí ele convalidou os benefícios dele também. E ele teve que desistir da DIN. Gente, surreal. Gente, todo mundo está no game. É uma guerra fiscal de todo mundo. Eu acho que tem que ter realmente uma modificação na regra do jogo, para esse jogo ser mais justo. Esse é minha opinião. Porque se você não modula, assim, Tati, pensa só na realidade. Você tem, assim, um governador, vai na fábrica, corta a fita, tá linda, fábrica de papel higiênico, folha dupla, não sei o quê. Aí ele fica até 8 anos, que ele se reelege, tá? O governador. Dá tempo. Aí São Paulo entrou com a DIN contra o Rio, tá? Deu tempo, 8 anos, tranquilo. Aí depois de 16 anos, essa DIN é julgada. E aí? A empresa já está lá há 16 anos. Cadê o venire contra factum próprio? Esse aspecto é muito significativo. Até alguém comentou aqui, deixa eu procurar, que alguém comentou que o grande problema foi o Iago. É o tempo que o Supremo demora para julgar uma ADI de uma lei notadamente inconstitucional. Realmente, o Poder Judiciário ele tem essa problemática do controle que ele exerce, que é um controle a posteriori, e é um controle que não só é a posteriori, como é atrasado. E a gente não tem como controlar o tempo no qual esse controle é prestado. Então, realmente, assim, eu acato aí suas observações nesse sentido. Isso é um problema, efetivamente, que deve ser colocado na balança. Mas será que isso seria um problema para justificar uma modulação? Ou para, por exemplo, justificar que o Estado internamente conceda, após uma aprovação convenial, uma remissão? Pois é. Porque a gente começa a colocar soluções distintas. Pois é. E talvez para coerência na atuação do judiciário, a não modulação seria mais razoável, talvez com uma prescrição de política interna, talvez. Não tô... Entende? Estou refletindo aqui em tempo real. Porque até o Leonel comentou aqui em subsequência
Foi numa expectativa legítima, se haveria, né, de fato, uma expectativa legítima na legislação, se o contribuinte ele não teria essa percepção, né, de uma legislação sabidamente inconstitucional. Como a Mila suscitou, esse é um ponto que é levantado em prol da modulação. Você não ter a noção de que aquilo é sabidamente inconstitucional, mas como a Mila também colocou, é difícil a gente aceitar essa premissa de que não vai haver ciência de que aquilo é uma questão posta subsequentemente sob dúvida, né? Sob questionamento perante o Poder Judiciário. Inclusive, em seguida aqui o Leonel fala, a postura do Supremo de modular não estimulou a inconstitucionalidade útil, ou seja, a própria guerra fiscal. Me parece que sim, é isso que acaba acontecendo. E diga, Pri. Não, eu ia falar que para remissão também precisa de convênio com o FAS, Mila. Não, sim. O que eu quis dizer foi o seguinte. Aí não, mas é só assim que vai ficar impraticável, porque você já não usou com o FAS para você. Mas veja, difícil, a gente tenhamos tenta prescrever a solução e aí a gente se depara com o mesmo problema, que é esse quórum estranho. Sim, ele fica circular, mas aí é novamente aquela questão que nós estamos colocando. Veja, às vezes a gente começa a colocar no Supremo Tribunal Federal uma decisão, tá, um efeito, uma modulação, que na verdade não deveria ser resolvida por ele, porque esse problema foi criado pelos estados. Então, ao fim e ao cabo, que a lei inconstitucional ela mas o estado apalavrou com o contribuinte que investiu nele, que não iria cobrar aquele tributo. Então, assim, de alguma forma ele vai ter que resolver isso. A remissão é uma opção. Por quê? Porque eu entendo que realmente eu não posso falar em expectativa de um benefício que é inconstitucional. Todo mundo sabe que é. Eu não posso falar isso. Agora, Mila, às vezes o contribuinte não sabe que o benefício é inconstitucional. Não é todo mundo que tem a doutora Micaela no jurídico, não, amiga. Não é, não. Jurídico. A gente Concordo, sabe, Mari. Às vezes o contribuinte ele não sabe, né? Eu acho que tem que levar em conta, sim, esse ato jurídico perfeito, esse direito adquirido do contribuinte, que quando ele quis se enquadrar num tratamento tributário especial, ele tinha, sim, a presunção de constitucionalidade da lei e que a lei estava vigente à época, né? Então, nós sabemos, mas às vezes o contribuinte não sabe que o benefício é inconstitucional. Para a gente parece óbvio, mas para eles às vezes não é. Esse é o nosso dia a dia, Micaela. Esse é o nosso dia a dia, cara. A gente dá informação, presta esclarecimentos nesse sentido, sobre exatamente isso. Não, isso é importante. Eu acho que a gente deveria separar o joio do trigo. Para um grupo realmente de pessoas, a gente sabe que muitos, né, principalmente empresários, pessoas que não têm uma estrutura muito grande, elas têm a percepção de que aquele benefício está lá, vai usufruir. Outros têm a concepção de que é inconstitucional, mas eles têm a obrigação de mercado de participar. Independentemente de um e de outro, por mais que a gente saiba que um, por exemplo, ele está com véu da ignorância, né? O protegendo, enquanto o outro não está com esse véu da ignorância, de qualquer jeito, a questão foi feito um benefício na indução de um comportamento, esse comportamento foi gerado. Então, por mais que a gente alegue que existe uma falta de ética fiscal do contribuinte por ser um benefício inconstitucional, maior falta de ética existiu pela criação do benefício inconstitucional. Então, aí, numa tentativa de equiparação de concorrência de culpas, né, elas acabam se anulando. E aí, ao fim e ao cabo, quem induziu o comportamento é que tem que responder por ele. Então, assim, na minha opinião, eu acho complicado a gente continuar colocando no colo do Supremo isso. Agora, claro, Pri, a gente vai ter um problema ainda maior, porque eu vou ter que passar com essa questão via convênio para autorizar essa remissão. Alguém tem que assumir a responsabilidade de sanar isso. E Deixa aí, eu fazer um comentáriozinho aqui, só porque o Renan, um colega estimado lá da UERJ também, que encerrou seu mestrado lá, escreveu sobre ISS e ele está aqui levantando o papel do artigo 23 da LINDB, que fala que a decisão, quando estabeleceu uma interpretação ou uma orientação nova
sobre norma de conteúdo indeterminado deverá prever regime de transição. E isso seria correlacionável a uma eventual modulação aplicável ou não a uma determinada hipótese. Eu só fico com dúvida em relação a uma questão, quando envolvendo o artigo 23, que apesar dele usar uma literalidade até bastante contundente, né, com o verbo deverá e não poderá prever regime de transição, ele fala numa orientação nova sobre uma norma de conteúdo indeterminado. E a Mila se caiu? Acho que sim. Daqui a pouco ela volta. Bom, mas aí dando continuidade, aí eu fico pensando se a declaração de inconstitucionalidade, o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei que concedeu o benefício, seria uma interpretação nova. Porque a gente parte de uma premissa histórica de decisões. Só fico com essa dúvida. Mas é aquilo, a gente está convergindo para uma percepção complicada, né? Que tá todo mundo certo, tá todo mundo errado, né? Como o Pri colocou. Ai, gente. Mila voltou? Não sei. Não vi ela entrando, não. Não, acho que caiu. A Raíssa comentou aqui. A autorização que o Supremo deu para a glosa dos créditos de forma unilateral pelos estados também estimula a guerra fiscal. Pois é. Sem controle judicial, um estado se torna o julgador do outro. A Mila tinha comentado. Sabe o que os estados estão fazendo agora? Só para complementar o que a Raíssa disse. Eles estão pedindo o certificado de registro e depósito dos benefícios fiscais confasados que os contribuintes estão fazendo nas remessas interestaduais. Então, ele fala assim, você trouxe do Rio, você tem um benefício lá? Pede lá, então, para o Rio o certificado de que ele depositou no Confaz e convalidou esse benefício. Aí é bacana. É aí que eu estou te dizendo, a gente tem um corte, numa linha de corte que foi a Lei Complementar 160, e eu tenho certeza que no Rio de Janeiro não aconteceu nada que fosse fora desse trilho desde então, porque a gente entrou junto, né, com a Lei Complementar 160, a gente entrou no regime de recuperação fiscal, senão a gente seria excluído do regime. Eu acho que é isso, a gente tem que tentar seguir esse caminho. É difícil, a gente sofre muita pressão, né, estando no governo, dos empresários que acabam trazendo aqui questões de outros estados, comparando com estados dos quais a gente, por exemplo, não pode aderir, como Santa Catarina, que tem benefícios também muito competitivos. Mas, infelizmente, a gente tem que fazer isso. É o que a Mariana comentou. A gente está preventivamente fazendo esse controle de legalidade, né? E também fazendo uma política pública ordenada, né, inteligente, que vai trazer efetivamente esse desenvolvimento. Acaba que no momento atual, qualquer coisa que vier vai ser bom, porque a gente está, né, nessa situação paupérrima de crise. Ô, Pri, bom, Mila, pode falar. Vai lá. Posso só levantar uma questão, gente, já que eu caí e voltei, e não sei de quem foi o bullying, acho que pode ter sido sugestão lá do Daniel. Seguinte, vou aproveitar e contar. Ao fim e ao cabo, vocês acham que uma pessoa que faça um gestor, né? Que aqui eu vi que tem vários comentários, o Zé tem comentado também bastante com relação a essa questão da ausência de modulação, o risco, a conta que fica na mão do contribuinte. Vocês acham que é possível eu responsabilizar, começar a analisar, a partir do momento que alguém propôs uma norma que é inconstitucional e um benefício que é inconstitucional, ele não poderia ser responsabilizado por isso, por crime de responsabilidade, por impacto no orçamento? Porque o que eu acho é que a medida do Supremo ela foi ventilada com o objetivo de desestimular a prática que estava vindo de inobservância da Constituição. Agora, isso se dá também porque não existe uma responsabilização desses governos que têm essa prática habitual de agir no sentido de respeitar as normas constitucionais. Então, será que a gente exigir esse maior cuidado que hoje o Rio de Janeiro está tendo e tal, em razão de todas essas circunstâncias, não seria também interessante? Com certeza, Micaela. Eu acho que por isso existem os órgãos de controle, né? Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, sempre fazendo verificações desses benefícios inconstitucionais, por que eles foram dados. A gente vê isso o tempo todo no Estado, esses mecanismos de controle.
Então, essa responsabilização, apesar de às vezes ser difícil, né, a gente conseguir aferir quem que fez a lei, da onde isso surgiu, como que isso surgiu, a gente vê sim muitos mecanismos dos órgãos de controle para tentar parar essa prática. Mas eu acho assim, gente, como eu falei anteriormente, para que não tenham tantas ações no Supremo Tribunal Federal, parece simples, mas ao mesmo tempo é difícil. É só a gente fazer um controle preventivo de constitucionalidade, é só a gente respeitar a Lei Complementar 160, é só a gente respeitar os ditames do regime de recuperação fiscal, né? Parece que é só, né? Parece que é pouco. Mas a gente fazendo isso tudo, a gente evita leis inconstitucionais. E a gente tem que ter noção também que se de um lado a ética do contribuinte em pagar devidamente seus impostos, também tem que existir a ética dos poderes do fisco de evitar comportamentos contraditórios, né? Ah, sim, com certeza. Nessa linha da responsabilização, eu até lembro um comentário que a Mari fez, quando ela primeiro comentou a respeito dessa via também de controle que é exercida de maneira típica pelos órgãos de controle, como o TCE, como os tribunais de contas, de maneira geral, que é o seguinte: se esse controle, se essa possibilidade de responsabilização não for calcada em critérios muito, muito claros, isso pode servir como um desestímulo à produção de legislação que vai ser muito benéfica para o ente. Então, eu acho que é super importante caminhar ali num meio de caminho bem sensível, né? Em que você realmente cria responsabilidade, a responsividade, né? As pessoas usam essa terminologia para falar de accountability, né? Mas de maneira com que os benefícios que são instituídos tenham a característica da adequação, da vocação para a produção de resultados que eles pretendem produzir, mas também sem terem essa vinculação excessiva a critérios talvez mais incrementados do que deveriam ser e que levam a esse risco de responsabilização que fazem com que todo mundo que esteja envolvido no procedimento não queira se meter nisso. E aí quem se prejudica com isso toda a sociedade sob aquela jurisdição. Gente, eu caí aqui, mas eu consegui ouvir um pouquinho. Eu queria só... Na verdade, eu fiquei com uma dúvida que o Daniel comentou aqui, a Mila até concordou, que seria improbidade conceder benefício em observância das formalidades. E aí, o agente político que assim o fizesse deveria perder ou ter suspenso seus direitos políticos. A gente está falando só do Poder Executivo? Na verdade, eu acho que é um conjunto, né? Porque se você tem um ato de um decreto, ou se você tem uma lei, eu acho que você pode questionar a responsabilização dos agentes do parlamento se você teve uma lei estadual que internalizou um convênio, um benefício fiscal sem aprovação convenial. Eu acho que a gente tem que responsabilizar os agentes que fizeram parte disso. Inclusive então, o parlamento. Agora do Poder Legislativo também. Mas aí a gente vai voltar para a CCJ. Cadê a CCJ? A CCJ deveria fazer o controle de constitucionalidade. Então, se a lei passa pela CCJ, uma lei inconstitucional passa pela CCJ, aí que está o problema, né, gente? Não, e eu acho que o Daniel lembrou uma coisa interessante. Realmente existe o veto para isso, mas independentemente de qualquer coisa, o veto pode ser derrubado, eventualmente. A LERJ pode derrubar o veto. Né? Ô, Micaela, não pode não, ela derruba. Ela derruba, eu imagino que sabe o que está acontecendo hoje? Começou a acontecer esse movimento depois da convalidação no Estado. Aí concede benefício. No início da pandemia, vários para dar importação de respirador, não sei o quê. A gente começou a ir lá na LERJ, né? No meio antes da votação acontecer. Aí a gente pedia para algum parlamentar, líder do governo, apresentar a emenda. E a gente explicava para ele, gente, a gente vai ser excluído do regime de recuperação fiscal. Aí sabe o que eles faziam? Autoriza o Poder Executivo a conceder o benefício. Aí sabe o que a gente escuta lá no Palácio Guanabara hoje, eu e Mariana? Tem uma lei do Estado do Rio de Janeiro que dá. Por que vocês não querem dar pra gente? Então o bonitão do parlamento fez a parte dele.
tá bem lá politicamente. E a culpa é toda do executivo que não está dando. O estado do Rio de Janeiro está muito ruim, porque o executivo não dá nada. Então, assim, é difícil, esse ponto político, ele é muito sensível nos benefícios fiscais. E agora que só pode dar benefício por lei, me parece que a questão dos direitos políticos e da improbidade, ela tem que ser olhada sob a ótica do parlamento. Eu não sei qual é o país da Europa, não sei vocês aí que são super estudiosos de direito comparado, mas tem um país na Europa que, não sei se é a Bélgica, tá? Se algum parlamentar tiver uma propositura legislativa dele declarada inconstitucional, ele perde o mandato. Gente, isso é lindo. Vou importar isso para o Brasil amanhã. Vou pesquisar isso, eu vou importar isso para o Brasil amanhã. O que vai ter de gente perdendo o cargo vai ser uma festa. A nível federal, estadual e municipal. Vai ser uma alegria. Federal, estadual e municipal, adorei. E distrital. Não, é distrital. Mas é exatamente, gente, porque o que acontece? A gente tem. Eu vejo o seguinte: a gente ouve aqui, e aliás, eu estou achando a live sensacional, vocês estão trazendo aportes maravilhosos para a gente realmente refletir, que a gente tem meios. Né? A gente tem alternativas colocadas à nossa disposição. A gente tem a LRF, que se for aprovada, se for aplicada, observada, as pessoas conseguem fazer a coisa direito. Você tem a Constituição com regras claras, você tem um convênio com regras claras. Então, a partir do momento que a gente começa a se desviar disso e o sistema começa a autorizar esse desvio, a gente vai gerar uma insegurança jurídica que não é positiva para ninguém. Ao fim e ao cabo é isso. Então, a gente precisa começar a observar o que existe e efetivamente se preocupar em como mudar. Ou seja, se esse sistema de Confaz não está funcionando, ninguém disse que o Confaz ele é mandatório. Eu já ouvi gente falando, não pode acabar com o Confaz. Eu posso acabar com o Confaz amanhã, se eu achar que é interessante fazer uma outra forma de negociação. Agora, o que eu acho que também é necessário, e isso eu queria ouvir de vocês, até para a gente poder já ir caminhando para o final, é o seguinte: será que o Brasil está preparado para uma federação? Porque o que eu vejo nessa discussão, a gente fala que a nossa federação é cooperativa, mas os estados se debatendo como se fossem moleques na escola, literalmente me traz a concepção de que falta a maturidade política para que as pessoas consigam conversar e pensar no país, não só no seu território. É claro, eles têm essa responsabilidade, mas vamos pensar de uma forma global. Né? O Rio de Janeiro, São Paulo, o Amazonas integram a federação. Então é necessário que haja uma articulação política no sentido de que esses estados convivam. Né? E talvez falte maturidade para isso. O que vocês acham, já que vocês atuam com isso no dia a dia, estão lá convivendo com as problemáticas da vida? A gente vê que a nossa federação não é cooperativa, Micaela, ela é completamente competitiva, né, Priya? Completamente competitiva. Posso botar mais um ingrediente? Em que medida a gente pode eliminar a competição entre entes que têm feixes de autonomia? Eu tenho dificuldade de vislumbrar cooperação não pautada em critérios legais, assim, imputados. Também não acho. Que toda, de mas boa vontade, com a seguinte consideração: nem toda competição é ruim. Porque o ambiente de competição sempre vai ter. Se cada ente é autônomo entre si, vai existir competição entre os entes. Mas nem toda competição é ruim. Eu acho que essa terminologia utilizada, né, a competição predatória, é algo interessante para diferenciar. E a competição, ela não precisa ser sem cooperação. Não são coisas que são completamente... É uma mudança de modelo mental, né? Uma mudança de paradigma. Talvez o que se precisa ver é que na cooperação existe ganho. Porque a cooperação, ela nunca vai acontecer se a gente tiver na mente que cooperar é ajudar um amigo. Porque não é essa não é a pretensão, né, no fundo. É uma mudança, né, de perspectiva, né? Uma reviravolta de raciocínio, né? A gente tem que passar a ver a cooperação como um modelo de ganho. É o mundo perfeito, né, Tati? Lindo, ilusório, que eu não sei se na prática a gente consegue ver. A gente tentou com a Lei Complementar 160 e a gente viu, né, Pri, que não está dando muito certo. Eu acho que, assim, se a gente tiver, por exemplo, na Lei Complementar 160, tem
tem uma penalidade lá para o gestor público que fizer uma lei ao arrepio do CONFAZ, que aquele Estado, aquele ente subnacional vai deixar de receber os repasses, ele vai ter uma punição. Me parece que o caminho pode ser por aí, né? A gente viaja para a Europa e a gente vê que, assim, o ser humano, ele é igual no mundo inteiro, mas lá a gente fica morrendo de medo de descumprir uma regra, de jogar um papel no chão e sofrer uma penalidade, né? De sofrer um grito de alguém na rua, ninguém fura fila. Então, assim, eu acho que no lugar em que os mecanismos de controle são eficientes, em que a penalidade efetivamente acontece, a gente consegue trazer o modelo cooperativo dentro de uma federação. E aí, gente, também tem que lembrar do papel da União, muito importante, porque em alguns momentos a União parece que está fomentando essa briga ao invés de tentar apagar esse fogo, sabe? Então, me parece que é possível. Eu não vejo que a gente tem maturidade política. Teve alguém que falou ali agora, acho que foi até o Daniel também. O Daniel está muito participativo. O governador pode deixar de cumprir uma norma inconstitucional, é prerrogativa dele. Querido, ele não vai se reeleger. Desculpa, a gente está falando de pessoas políticas, né? De políticos participando da tributação, da vida. E aí vai entrar também a questão da competição interna entre eles e da briga pelo eleitor. Então, e olha não é que coisa só interessante. Não, e olha que coisa interessante. A partir do momento que a gente coloca esse elemento político, né, no caldeirão, a partir do momento que a gente começa a pensar nisso, o que me vem à mente imediatamente é a participação do cidadão, do contribuinte, que no final, que em determinados momentos da vida é eleitor. Se ele tiver uma preocupação de controle também, o governador também vai ter preocupação de controlar. E aí a gente conecta também em mecanismos que a gente pode colocar na legislação, talvez para estimular essa participação do cidadão, como uma condição, talvez não para o cidadão per se participar, mas para estimular outras participações né, que convergem para esse controle mais efetivo. Com certeza. Eu acho lindo. O problema é que no Brasil a gente não consegue nem ter educação de qualidade. Ainda mais a uma pessoa lá na escola pública, ela não sabe nem qual a função do vereador. Eu tenho um aluno meu em graduação que quando eu falei, olha, vocês prestem atenção quando vocês forem votar, porque na hora que vocês forem votar, vocês estão escolhendo lá a criatura que vai estar, de certa forma, lutando pelos seus direitos, definindo um aumento tributário, definindo uma redução. Aí o pessoal olha para mim assustado. Tipo assim, meu Deus, sou eu que decido? Então, cara, em graduação. Então, você imagina a criatura da escola pública. Então, assim, acho que falta também ao cidadão entender e se apoderar do conceito de cidadania. Ele entender que realmente ele faz parte de tudo isso. Não adianta eu ficar lá sentado no banquinho da praça dizendo, pô, que desgraça, essa praça está uma droga, a prefeitura não faz nada. Aí, na hora que eu voto lá em qualquer um que me disseram, sei lá o quê. E aí acontece isso. Então, acho que é importante que a gente tenha essa participação, porque nós contribuímos para a realidade nacional. Vocês estão fazendo um excelente papel, trazendo toda essa complexidade, como o Estado do Rio de Janeiro está tentando superar essa loucura toda da vida, né? Mas é importante que também todos nós, intrinsecamente, façamos o nosso papel. Posso compartilhar uma história aqui? Um relato breve, mas a Pri falou que chega lá na Europa, né? A gente tem medo de jogar um papelzinho no lixo porque tem penalidades efetivas, né? Que acabam compelindo essa adequação. Eu lembrei, quando eu cheguei lá na Alemanha, assim, fui fazer um intercâmbio, morei lá um tempo. Eu cheguei lá, estava na minha primeira semana, conheci a menina com quem eu ia morar. E aí ela falando assim, olha só, né, dando indicações do que eu ia fazer para chegar na universidade e tal. Você vai descer aqui, vai atravessar lá, vai chegar no ponto do bonde. O bonde, ele passa nas horas tal, tal e tal. Mas agora, ele está passando 3 minutos atrasado. Eu já protocolei uma reclamação perante a prefeitura. E em 2 semanas estava corrigido. Em 2 semanas o bonde estava passando no horário correto. Isso é uma sociedade evoluída em que tem o autocontrole, né? Aqui, eu também tive agora na Inglaterra na pandemia, você não podia fazer festa na sua casa porque o vizinho denunciava e você sofreu uma multa de £1.000.
Mas assim, a sociedade tem um autocontrole. Todo mundo quer que dê certo aquilo ali e que ninguém transgrida a regra. Aqui não, assim, a gente tem a colega lá da UERJ, que é procuradora da Fazenda Nacional, Daniele, que fez um livro sobre psicologia fiscal, que foi a tese dela. A gente tem aqui uma mentalidade do empresário que não paga imposto, ele é o esperto. Ele está fazendo assim, ele tá se dando bem. Né? Ninguém fica revoltado e acha um absurdo ele estar desequilibrando aquele setor, aquele ambiente de negócio, levando outros a buscarem também o mesmo tratamento, ainda que irregular. Então, a gente também tem que botar a mão na consciência o que a gente é como sociedade, né? Qual é a nossa maturidade aqui, qual é o controle social. Eu lembro também, cheguei na Espanha e aí a gente ia parar numa vaga e não tinha nada dizendo que não podia parar, mas tinha uma plaquinha de cadeirante. Aí eu perguntei para o moço, eu falei, mas a gente só vai ali rapidinho. Ele falou, olha, se qualquer pessoa passar aqui, ela pode ligar e denunciar e seu carro vai ser rebocado. Qualquer pessoa, não é o policial, não é o guarda que vai passar e vai ver. É qualquer pessoa. Então, assim, gente, se a gente não tiver cidadania efetiva, né? Vamos exercer a nossa cidadania de forma plena, né? Com conhecimento, com busca pela informação. Hoje a gente consegue aprender de uma forma muito mais fácil do que outrora. A gente tem acesso à internet. Então, o conhecimento está aí para quem quer né, angariá-lo. E se a gente não tentar evoluir, eu acho que é esse o trabalho que a gente também, né, Mari, tenta fazer lá no estado de conscientização, porque o pequeno empresário, coitado, ele fala para mim, outro dia um chegou para mim e falou assim, eu não sou empresário, eu sou comerciante. Entende? Ele só quer fazer o negócio dele dar certo, mas ele não tem a informação complexa enfim, a gente está tentando fazer a nossa parte, eu espero que a gente consiga lograr algum êxito, né, Mari? Com certeza. Não só, como eu sempre falo, né, Pri? Não só para as nossas gerações, mas para as futuras gerações também. Não pensando só na gente, mas pensando nos nossos filhos, nos nossos netos, em deixar um estado melhor para eles. Gente, fiquei toda arrepiada, é isso. Sensacional. Não, parabéns, gente. Acho não, tenho certeza que muita gente que acompanhou aqui a nossa live vai sair, tá saindo inspirado. Eu digo por experiência que tô saindo inspirada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Fico feliz pelo estado do Rio de Janeiro, em alguma medida. Porque a gente está no ruim, mas a gente está no bom ao mesmo tempo. Trazendo mais uma vez essa tônica da ambiguidade do nosso tema de hoje. Muito obrigada novamente pela participação. Acho que essa live foi uma das mais longas que a gente teve por aqui. Esse assunto, ele consegue, né, dar muito pano para manga, né? Com certeza, algumas lives a gente pode fazer a mais sobre novos capítulos dessa saga. Muito obrigada, gente. Foi ótimo. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada a todo mundo que estava assistindo. Obrigada ao Daniel pela participação muito constante. Obrigada. Renan também, é lá da nossa assessoria jurídica da CDL. Obrigada, Renan. Tayane também. Tayane. Também é assessora lá na Secretaria de Fazenda. Também um ativo, um quadro importantíssimo para o nosso estado do Rio de Janeiro. Aqui, hein? Léo tá levantando uma campanha, assim, interessante. Vote bem, Não, vote pra bem. Já tem Ai, meu voto. Deus do céu. Já tem meu voto. Agora... Gente, olha, pré-formulação aqui de uma campanha. Pois é. Não, se precisar de cabo eleitoral, conta comigo. Agora, deixa eu te falar. Eu queria agradecer profundamente por vocês terem disponibilizado não só o tempo de vocês, como conhecimento para as pessoas. Eu acho que um dos veículos de transformação, como vocês têm colocado, o maior veículo de transformação é o conhecimento. É o debate e a reflexão. E eu acho que essa live e a disponibilidade de vocês de trazer isso para a gente foi muito importante. Então, obrigada aí realmente pela presença de vocês aqui. A gente está muito honrada. E essa live vai ficar gravada, né, Tati? Para o pessoal assistir. Não assistiu, quem entrou no final vai ter condições de rever e aprender cada vez mais com essas informações que foram trazidas aqui. Obrigada a vocês pela oportunidade, já. E estamos de braços abertos para ouvir sugestões, né? Para todos nós, que a gente possa mudar no Estado. Estamos e à disposição, né, Mari? À disposição também.
Para nossos colegas Muito obrigada, advogados que precisarem acessar o estado do Rio de Janeiro, Com qualquer coisa certeza. com os clientes, estamos à disposição. Queria registrar aqui a presença do professor Gustavo da Gama. Verdade. Muito legal. Obrigada, Acabei de professor, ler o pelo livro carinho. dele, maravilhoso. Presente da Fria. Ainda aqui, ó. Vai ter o Olha! lançamento. Deixa eu fazer o anúncio aqui. Vai ter o lançamento do livro do professor Gustavo da Gama semana que vem, acho que é dia 17 de novembro. Esse livro maravilhoso que estava faltando para o estado do Rio de Janeiro de CMS, viu? Muito pertinente com o tema da nossa live de hoje. Verdade. Tem tudo, lei complementar Tudo a 160. ver. Tem tudo. Eu comprarei. Em breve, Maravilha. inclusive, Esse é- estado aqui no Tributário em Jogo como indicação bibliográfica, né, Tati? Ah, eu Com quero ver certeza. essa live, hein? Eu quero ver essa live, hein? Com Gente, olha só, Beijo, gente, olha meninas. só como que terminou essa live. A gente já debateu profundamente incentivos, a gente resgatou uma esperança no estado do Rio de Janeiro, para vocês verem. A gente já lançou a PRI para algum cargo político, temos que decidir qual será, mas lançamos a PRI e já fizemos também mexendo o professor Gustavo da Gama. Eu acho que essa live terminou muito bem. Tá terminando muito bem. Muito obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigada. É, Tchau, espero gente. estar com Boa vocês noite. novamente. Boa noite. Boa noite.